Expectativa em 2025 para a decisão da Procuradoria-Geral da República sobre o inquérito da Polícia Federal a respeito dos atos de 8 de janeiro. Inquérito que tem incluído o plano de tentativa de golpe de Estado no final de 2022, envolvendo inclusive o assassinato do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin e do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A decisão da Procuradoria vai dizer respeito a se o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 36 pessoas serão denunciadas ou se o caso será arquivado. Para avaliar esse e outros assuntos envolvendo Bolsonaro, nós estamos recebendo agora aqui no Jornal da Itatiaia o doutor em ciência política, professor da Fundação Dom Cabral e também diretor do INOSSO, que é o Instituto de Inovação e Sustentabilidade, professor Rodrigo Lopes. Obrigada pela presença, professor, bem-vindo. Eu que agradeço a presença, Kátia, Eustáquio. Vamos lá. Bom dia, professor. Professor, diante de tudo que a gente tem visto aí de notícias e também de investigações, né, da Polícia Federal, agora o caso nas mãos da Procuradoria-Geral da República, qual é o peso político do Bolsonaro hoje? Kátia, nós temos que entender o contexto e a trajetória que o Bolsonaro e o bolsonarismo têm nos últimos quase 10 anos da cultura política brasileira. É inegável a forma como todo o discurso, todo o arranjo dele se faz presente, não só dentro daquilo em que tradicionalmente a direita brasileira, a direita política brasileira sempre ocupou, que é uma boa parcela da classe média, mas também em uma parcela significativa desse lugar que a gente pode chamar dessa periferia do capitalismo, do lugar em que você tem uma concentração maior de trabalhadores, de um público de uma classe social emergente. Tem sido chamado de pobre de direita? É o que nós estamos chamando de pobre de direita, e é importante a gente entender esse movimento. Se a gente pegar a história recente do Brasil, sempre houve, né, uma parcela de 25%, 30% da população brasileira que é contrário àquilo que a esquerda se organiza no entorno, né? O que tem acontecido nos últimos anos, que o bolsonarismo consegue romper parte dessa bolha, é a quantidade de pessoas dentro dessa classe social que se engaja dentro desse discurso. Então, entender a força que o Bolsonaro tem hoje faz com que a gente precise também refletir sobre isso. Ele não é uma peça fora do jogo por causa da forma como o discurso dele se faz presente numa parcela significativa do eleitorado. Ô, professor, agora em 2025 não teremos um ano eleitoral, só em 2026, né? Tivemos eleições municipais em 24, 25 não tem eleição, 26 tem eleição para governador, presidente, deputado, enfim. Então não vai ser um ano, vamos dizer, teoricamente, com uma efervescência política. Isso pode ser ruim para Bolsonaro, não influenciar na eleição aqui e ali, e ele vai ter que adotar esse discurso, esse comportamento para continuar em evidência? Nós temos essa situação que não é um ano em que você tem a disputa eleitoral para a maioria da população, mas logo no início do ano a gente já tem uma votação no Congresso Nacional em que se define ali as duas figuras de um grande poder na República, que é o presidente do Congresso, o presidente do Senado, em que ali sim haverá um peso, né, de como que o bolsonarismo ele vai se articular. E o presidente da Câmara também, né? Exatamente, o presidente da Câmara. Então, dentro desse jogo, nós temos que pensar que qual é o espaço que o bolsonarismo vai ter de peso dentro desse jogo, porque serão 2 anos de discussão de emenda, 2 anos de discussão de várias pautas, de várias votações, de projetos de emenda constitucional, e isso faz um lado pender para o lado esquerdo ou para o lado direito, e nós temos que ver qual é o papel que o Bolsonaro terá nessa disputa. Ao que tudo indica, ele não está sendo uma figura muito consultada até então. Antes, Kátia, desculpa, o ex-presidente Bolsonaro, nesse ano de 2025, ele tem que se preocupar mais com a questão da evidência política dele ou com as questões jurídicas que ele está sofrendo? Ele vai fazer, imagino, né, pela história dele, pela forma como ele se comportou nos últimos anos, ele vai tentar juntar essas duas discussões. Do perseguido pela justiça, né, e de uma forma em que ele tente ali o discurso do herói, da superação, né? Assim como o Trump conseguiu fazer nos Estados Unidos, em que ele foi perseguido, entre aspas, para o ouvinte entender,
pela justiça durante um período e no final se sagrou ali vitorioso na eleição dos Estados Unidos. Penso que o Bolsonaro terá, ou pelo menos tentará, esse mesmo caminho, né, em que 2025 ele vai se organizar ali num discurso reativo, de perseguido pela justiça, e depois buscar ali o caminho de, como perseguido, vou tentar ali a superação pelo voto. Professor, só mais um, desculpa, Kátia, e curiosamente, só um comentário, mas não é nenhuma pergunta, curiosamente é mais ou menos a mesma estratégia que o presidente Lula usou quando esteve preso, que era um perseguido e acabou conseguindo judicialmente se livrar. É aí que eu queria, inclusive, fazer a pergunta, porque o Bolsonaro bem recentemente disse, a gente sabe que ele está inelegível, né? Ele não pode disputar as eleições em 2026, mas ele tem dito que ele é o plano A, que ele é o plano B e que ele é o plano C para 2026. Então, é mais ou menos lembrando aí o que aconteceu com Lula. Eu penso que é um pouco diferente, né? Acho que a trajetória política do Lula é um pouco diferente da trajetória do Bolsonaro. Em termos jurídicos, você pode ter ali uma mudança, assim como houve uma mudança de entendimento do STF sobre o processo do Lula, e isso se deve muito a alguns fatores que impactaram diretamente a investigação, aquilo que condenou o Lula, que foi a Lava Jato. Então você teve ali uma série de denúncias de irregularidades dentro do âmbito do processo legal da Lava Jato, que fez com que houvesse uma rediscussão do processo. Ora, o STF entendeu que precisava reinterpretar ali algumas decisões. Então, penso que o Lula tem um fator que diferencia a trajetória dele nessa questão do processo jurídico legal da trajetória que está se tomando a respeito do Bolsonaro. Até porque o Bolsonaro já está sendo julgado pela instância máxima, que é o STF, né? E não é apenas um caso, são vários casos que estão se somando, que é o que tudo indica, nós já vamos começar o ano de 2025 com algumas decisões ou com algumas determinações da Procuradoria-Geral. Ô professor, e para esse ano de 2025, do ponto de vista jurídico falando, temos a decisão da Procuradoria-Geral da República, se vai denunciar ou não o ex-presidente Jair Bolsonaro e as outras 36 pessoas no inquérito. Se ele for denunciado, a justiça vai definir se ele vai se tornar réu ou não. Numa situação mais extrema, o senhor acredita que ele pode ser condenado e até preso? Sim, é totalmente possível, né? Dada a natureza do que está sendo denunciado, dada a natureza de todo o contexto, né? E até pelo histórico que o STF tem tomado de decisão a respeito daquelas pessoas envolvidas no 8 de janeiro, é totalmente possível uma condenação judicial e a prisão do Bolsonaro. Né? Não vai ser o primeiro ex-presidente detido, né? Recluso ali dentro de como indivíduo privado de liberdade. E também a gente percebe que seguirá uma trajetória de condenações, né? Então não é algo a ser descartado e eu acredito que é algo que ele possivelmente esteja se preparando. Professor, no início da nossa entrevista, o senhor falava da influência cultural e da influência socioeconômica do bolsonarismo. Mas diante dos últimos acontecimentos, principalmente, né, lá no auge da pandemia e depois, né, coisas que aconteceram e que foram investigadas aí pela Polícia Federal, agora o inquérito chegando à Procuradoria, enfim, tudo que declarações polêmicas do ex-presidente Jair Bolsonaro, a postura dele diante de alguns assuntos. Hoje, o senhor acredita que há um descolamento? Quem fala que é de direita, fala apenas que já tem uma parcela que tenta omitir, se descolar um pouco do bolsonarismo, sabe? Até talvez um constrangimento ou uma revisão, uma mudança de postura. Eu sou de direita, mas não sou bolsonarista. Kátia, eu vou fazer como paralelo a eleição tanto de São Paulo quanto de Belo Horizonte, que traz pra gente um pouco esse panorama. A gente pegar o Bruno Engler, que foi o candidato que mais se aproxima do discurso do bolsonarista aqui em Belo Horizonte, ou o Pablo Marçal em São Paulo, a gente percebe nas pesquisas que o número sempre ficava um pouco abaixo daquilo que se revelou no dia da votação. O eleitor envergonhado, como alguns gostam de nomear, né? Então existe sim esse comportamento. Desculpa. Eu acho que dentro da periferia, daquilo que nós conversamos logo no início,
uma parcela significativa dessas pessoas que estão numa condição mais remediada, numa condição de trabalhadores, é uma nova percepção do que é o trabalho. Talvez essa é a grande dificuldade da esquerda, né, de entender dentro dessa história toda aonde que eu perdi esse eleitor. E de reconhecer que houve ali um desprendimento desse discurso da esquerda junto a esse eleitor, que durante anos esse eleitor se via representado pelos discursos da esquerda e hoje não mais. Uhum. Ele se vê representado pelo discurso do self-made, né? Daquele eu consigo resolver os meus problemas. Uhum. Tá? Então, há um desprendimento, mas isso muda dentro do jogo do dia da eleição. Uhum. Né? Aí é a ver quem serão as opções. Dentro das nossas entrevistas especiais de final de 2024 e início de 2025, recebemos no Jornal da Itatiaia de hoje o professor Rodrigo Lopes. Ele é doutor em ciência política, professor da Fundação Dom Cabral e diretor de pesquisa do INOSS, que é o Instituto de Inovação e Sustentabilidade. Fizemos uma avaliação sobre a atual situação política e jurídica do ex-presidente Jair Bolsonaro. Professor Rodrigo Lopes, obrigado pela sua presença, um ótimo dia e um ótimo 2025. Obrigado a todos, um ótimo 2025 aí aos ouvintes da Itatiaia. Obrigada, professor. Até a próxima. Kátia.